Bom, gente, na aula passada a gente viu essa ideia de que partículas são essencialmente excitações de campos, e a gente viu como que a gente podia tratar partículas de maneira indistinguível, de maneira automática, pensando nelas como excitações e usando, ao invés do espaço de Hilbert comum, a gente usa uma versão especial do espaço de Hilbert, que é o espaço de Fock. E nesse espaço de Fock a gente tinha lá uma coisa, um estado, que é uma coisa tipo N, S1, NS2, NS3 e assim por diante. Onde eu tinha esses estados aqui, S1, S2, S3, que eles eram, de certa forma, estados de, por exemplo, representam uma determinada excitação do meu campo, ou seja, você poderia ter uma excitação com tanto momento e tanta energia do meu campo. Eu vou querer nesse vídeo dar uma olhada um pouquinho mais de perto nesses estados aqui. Eles são o que alguns livros chamam de orbitais, esses estados. Por exemplo, o livro de Salinas chama esses caras de orbitais. E a ideia é basicamente a seguinte: um orbital vai ser basicamente um estado em que uma partícula individualmente poderia estar. E aí, como uma partícula é uma excitação de um campo, ele é uma excitação possível de um campo. Aí, você está falando de férmions, você pode ter só uma partícula com aquele orbital. Se você está falando de bóson, você pode ter várias partículas no mesmo orbital. Então vamos começar olhando lá o caso do campo eletromagnético, que a gente já viu como é que ele funcionava por dentro. A gente tinha basicamente aquela coleção de osciladores harmônicos. A gente ia chegar numa conclusão que o Hamiltoniano do campo eletromagnético ia ser basicamente uma soma. Tinha aqui polarização, que podia ser 1 ou 2, ou seja, horário anti-horário. E aqui eu tinha um K que basicamente representava um momento de um modo de propagação do meu campo eletromagnético. E você tinha aqui H cortado CK vezes NKP, mais ou menos. Ou seja, tinha basicamente a Hamiltoniana de um oscilador harmônico com uma frequência correspondente à frequência de oscilação daquele modo do campo eletromagnético, que ia ser simplesmente C vezes K, por causa da maneira como funciona o eletromagnetismo. A ideia então é que aqui eu poderia pensar que eu tinha, ao invés de eu ter lá minha onda plana, né, eu tenho aqui um campo eletromagnético se propagando no tempo. Você poderia pensar que o que eu tenho aqui, na verdade, é um fóton com momento H cortado K e energia H cortado C K, e que ele está completamente você não tem nenhuma precisão da posição dele, está deslocalizado. E por isso você consegue saber com precisão absoluta qual é o momento dele. Então, por exemplo, você poderia, a partir desses fótons localizados, fazendo uma transformada de Fourier, você ter um pacote de onda, que seria uma coleção de várias excitações desse tipo, na verdade uma sobreposição de excitações de diferentes tipos, e aí você teria um fóton localizado. Mas a gente estava sempre lá pensando em uma espécie de base, né? Então eu estava usando uma base que era no espaço dos momentos a gente tinha esses fótons deslocalizados lá. É daí que cada um desses modos de propagação aqui do meu fóton era um orbital, ou seja, podia ter um fóton naquele modo de propagação, podia ter 2, 3, 4, etc. E o número de fótons vai simplesmente refletir, do ponto de vista clássico, qual é a intensidade daquela onda. Basicamente, você teria uma coisa do tipo, eu tenho, olhando o campo elétrico, por exemplo, você teria lá um certo E0 vezes EI K escalar X mais K vezes C vezes T. Você tem uma coisa assim, zero. E o número de fótons vai estar entrando exatamente no módulo desse cara. Ou seja, quanto mais fótons eu tenho nesse módulo de propagação K,
mais intenso vai ser esse campo elétrico, então maior vai ser esse E0. Então aqui, no ponto de vista clássico, esse N de K e polarização está relacionado com a intensidade. Então isso daqui, como é que vai se conectar com as coisas que a gente vai ver com gás quântico? Eu posso pensar no campo eletromagnético como sendo simplesmente um gás de fótons. Ou seja, essa ideia de eu ter um campo com excitações vai ter uma conexão com essa ideia de um gás de excitações. Inclusive a gente vai ver daqui a algumas aulas a ideia que eu posso ter excitações que não são nem partículas, na verdade. Esse formalismo inteiro ainda vai funcionar quando a gente olhar o caso dos fônons. Os fônons eles seriam basicamente as excitações que causam propagação de som, por exemplo. Eles são vibrações de moléculas mesmo, que estão se propagando através de uma onda de pressão. E você pode pensar neles como sendo excitações de um campo também. A gente pode fazer mecânica estatística desses fônons, usando exatamente o mesmo formalismo que a gente vai desenvolver para o gás quântico. O que eu vou estar interessado no próximo vídeo é olhar um gás quântico, só que agora eu vou estar pensando em partículas não relativísticas. Então, ele não vai ter a mesma cara desse gás de fótons, porque os fótons eles são intrinsecamente relativísticos. Então, a primeira coisa que eu vou precisar fazer vai ser exatamente achar quem são os orbitais desse gás. E a gente já fez isso. Na verdade, alguns vídeos atrás, quando eu estava resolvendo o gás semiclássico. Então aqui eu vou só dar uma relembrada bem rápida como é que você faz para chegar nos orbitais, ou seja, como é que eu obtenho os orbitais em geral. Então, a ideia aqui é você estudar o que pode estar acontecendo com uma única partícula. Então você olha o caso de uma partícula. No caso de partículas não relativísticas, a gente vai ter que olhar a equação de Schrödinger. Então eu vou estar pensando num gás que está confinado numa caixa. Você tem que então resolver a equação de Schrödinger dentro dessa caixa. Isso aqui é uma coisa que a gente já fez quando a gente estava olhando lá o gás semiclássico. E o que vai ser importante para a gente aqui são exatamente quais são os estados, ou seja, quais são os orbitais e quais são as energias desses orbitais. Essas são as duas coisas que a gente vai precisar colocar lá no ângulo grande canônico. E aqui eu só quero lembrar, a gente tinha chegado numa conclusão que eu tinha lá num certo momento, que era da forma K igual a π sobre L vezes com o vetor Q, onde as coordenadas do Q eram todas números naturais, ou seja, QX, QY, QZ eram números naturais diferentes de zero. Você não vai, o caso em que eles eram todos iguais a zero, dava uma função de onda que era igual a zero. E isso não faz sentido, não é normalizado. E isso daqui vai depender, na verdade, de quais são as condições iniciais que você está considerando. Por exemplo, esse valor que eu cheguei aqui era usando como condição inicial que a função de onda era zero na borda da caixa. Uma outra possibilidade, que é o que o Salinas faz, é você usar condições periódicas. No final do dia, quando você termina de fazer a conta e chega na termodinâmica mesmo, a influência da condição inicial some. Mas é interessante você saber que quem são seus orbitais vai depender de quais são as condições iniciais que você está considerando, que isso vai mudar quem são os outros estados de energia possíveis. Uma coisa extra que eu vou considerar, quando a gente vai mexendo agora no gás quântico, é a questão do spin. Ou seja, lá no gás semiclássico eu ignorei completamente a questão do spin, eu olhei só o que estava vindo diretamente da equação de Schrödinger. Inclusive era a razão pela qual a gente não estava falando de bósons e férmions naquela hora.
Do mesmo jeito que a gente vai ter para os fótons, eu vou ter um número gama, que é o número de autoestados com o mesmo momento. Isso daqui vai estar diretamente relacionado com qual é o spin. Basicamente, gama vai ser igual a 2s mais 1, onde o s é o spin. Basicamente, você está... faz parte agora também do seu autoestado. Em qual estado de momento angular intrínseco a sua partícula está? Se você tem uma partícula em 1, não relativística, ela pode estar em 3 estados de momento angular intrínseco. Ela pode estar no -1, no 0 ou no 1. Isso aqui basicamente seria o SZ da sua partícula. Que o S2 está já fixo pelas propriedades básicas da sua partícula. Então você vai ter aquela coisa, você tem um spin, o meio você tem possibilidades menos um meio, um meio. Se eu tenho spin 1, eu tenho possibilidades menos 1, 0 e 1. Se eu tenho spin 0, eu tenho só o 0 como possibilidade, etc. Ou seja, à medida que eu aumento em meio, o spin eu aumento em 1 o número de estados possíveis. Por isso que é 2s mais 1, o gama. Bom, para esse vídeo tudo, é um vídeo curto mesmo, só para a gente relembrar quem vão ser os nossos orbitais e a energia deles também. A energia vai ser simplesmente P ao quadrado sobre 2m, fazendo todas as correspondências entre como é que vai ser o número de onda e o aumento. Você vai ter basicamente a K cortado ao quadrado, K ao quadrado sobre 2m L ao quadrado vezes QX ao quadrado mais QY ao quadrado mais QZ ao quadrado. Ou seja, isso daqui são as duas coisas que a gente vai precisar para fazer a mecânica estatística do gás quântico. Quem são os meus orbitais, qual é o número de estados que eu vou ter por cada momento, que vai estar relacionado com o spin, e qual é a energia de cada orbital. O spin não entra aqui porque você não está colocando nenhum campo magnético nem nada, então você não tem nenhum grau de liberdade que influenciaria a energia através do spin.